Olá, bem-vinda à terceira aula da Maratona Além do Movimento. Eu sou Karen Benvenuti e hoje com você eu vou falar sobre a construção dos movimentos funcionais. Quando nós falamos de movimentos funcionais, nós falamos dos movimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia para as tarefas da nossa vida diária, como o agachar, o caminhar, o pegar, o puxar, o empurrar. São movimentos que utilizamos para realizar funções naturais, mas que também nós levamos para as nossas tarefas no treino, na nossa rotina de treinamento também. A boa execução desses movimentos básicos é essencial para desempenhar os exercícios mais elaborados ou apenas para o seu corpo estar preparado para desempenhar as atividades do seu dia a dia. Nós aprendemos nas duas últimas aulas os exercícios preparatórios, os respiratórios, os posturais, as mobilidades, para que a gente possa desempenhar os movimentos mais vigorosos. Hoje nós vamos aprender ou resgatar os nossos movimentos mais naturais, saber onde a gente coloca o ponto de atenção de cada movimento para que a gente possa realizá-los de forma mais segura e mais eficiente, para que aconteça a evolução das suas aulas também e para que um treino em casa, mesmo feito em casa, ele tenha uma evolução. No treinamento funcional, a gente fala muito do core, que são os músculos mais profundos que envolvem essa região lombo-pélvica, o quadril, e que no Pilates também a gente utiliza como powerhouse, que seria nosso centro de força. Porém, esse centro ele não é apenas de maneira horizontal, mas a gente também pensa nele como uma forma de uma maneira verticalizada, né? Então, nas outras aulas, nas duas aulas anteriores, a gente teve esses pontos de atenção na correção dos movimentos, né? Falando do alongamento axial, e que hoje aqui vai ser essencial para você diferenciar dos seus movimentos que você, em geral, já faz nos seus treinos ou que já deve ter feito. Então, são os pontos de atenção que vão fazer toda a diferença aqui nos movimentos de hoje. Então, quais são os movimentos fundamentais e funcionais que a gente vai trabalhar hoje, que a gente faz já no nosso dia a dia? Vai ser o agachar, que seria o nosso sentar e levantar, ou ficar de cócoras no chão, quem sabe brincando com o filho. Vamos falar sobre o empurrar, que no nosso dia a dia a gente pode levar para quando a gente empurra um móvel, o carro. E sobre as rotações, o girar. Como a gente vai pegar algo no banco de trás do carro, vai se virar para falar com alguém. Então a gente vai trabalhar hoje basicamente esses três movimentos. Ali nas outras aulas nós já falamos sobre a importância da preparação do nosso corpo, né? Do aquecimento, as estabilizações. Então hoje a gente vai fazer esse aquecimento, essa preparação pensando nos movimentos que nós vamos fazer a seguir. Eles precisam ter coerência entre si. O que você vai fazer na preparação, no aquecimento, tem que fazer sentido com a sua parte principal, certo? Então, fique atento que hoje nos movimentos, como a gente vai trabalhar o corpo de uma maneira global, o nosso aquecimento vai ser bem global, porém pensando nessa parte principal. Porque pensa comigo, não faz sentido se você vai trabalhar só membro superior, aquecer membro inferior apenas. Nós não costumamos fazer essa distinção aqui nas nossas práticas, a gente costuma trabalhar de forma geral, global, mas é só para você entender que não faz sentido você aquecer uma coisa e trabalhar outra. Então a gente vai fazer hoje uma preparação global para a nossa parte principal. Vamos lá para a nossa parte prática então? Hoje a Cláudia vai ajudar a gente, então, na parte prática. A gente vai iniciar esse aquecimento, você pode usar ele para qualquer tipo de treino que você vai fazer, porque ele é bem global, como eu já falei. Então, a gente vai iniciar a caminhada com as mãos. A gente vai começar em pé, os pés podem ser na largura do quadril, e vamos levar as mãos lá em direção ao chão. Solta o peso da cabeça, o peso dos braços, e vai caminhando até levar o teu quadril lá para o chão. Vai descendo, quadril, os joelhos, peito bem aberto, o ombro longe um do outro, olhar à frente. Lembra do alongamento axial aqui.
Vamos transferir o peso lá para os pés, lá para a ponta dos pés, os calcanhares apontam para o chão. A gente vai elevar o quadril e volta caminhando em direção aos pés até ficar em pé. Aqui, pode fazer, Cláudia. Aqui, se você não tiver uma dificuldade em fazer um movimento com o teu joelho todo estendido, você pode flexioná-lo assim, que necessário, e depois estender quando for possível. Então, solta bem o quadril em direção ao chão, abre bem o peito, olha lá à frente e retorna, soltando o peso lá para os calcanhares. Aqui você já vai sentir o alongamento de toda a cadeia posterior e uma boa mobilização também da coluna, tá? Vamos mais uma vez, solta o peso da cabeça, dos braços, vai caminhando com as mãos. E solta o peso do quadril lá para o chão. Lembra do alongamento axial. Abre o peitoral. Em seguida, retorna. Mantenha o máximo possível os joelhos estendidos. Então, aqui vocês vão sentir que já vai acontecer um aumento da frequência cardíaca, né? Então, já vamos trabalhando um pouquinho desse aquecimento geral e também do alongamento dessa cadeia posterior, da tua linha toda posterior. O segundo movimento que a gente vai fazer é pensando lá nos agachamentos que a gente vai realizar depois. Então, a gente vai se posicionar com os pés um pouco mais abertos que a linha do quadril, a ponta do pé levemente voltada para fora, assim como os joelhos, e nós vamos segurar lá no pé. Vai flexionar o joelho, isso. Você pode segurar no pé, ou se não for possível manter a mão no pé, vamos segurar lá no tornozelo, tá? Tornozelo não, desculpa, lá na canela. Vai depender da sua flexibilidade. Então, a gente, com as mãos entre as pernas, os joelhos apontando lá para fora, peito aberto, afasta um ombro do outro, alongamento axial. Nós vamos inspirar e na expiração, vamos estender os joelhos, olhando lá atrás entre as pernas. Solta o peso da cabeça. E retorna, soltando o teu quadril lá embaixo e apontando os joelhos lá fora. Inspira. Solta o ar, o pé empurra o chão, conecta a tua mão lá no pé. Se não for possível deixar tão baixo, segura um pouquinho mais em cima, mas procura manter tua mão lá embaixo, tá? E retorna, flexiona os joelhos, abre bem a linha lá do peito, aponta os ombros lá para fora. Mais uma vez, solta o peso da cabeça. Aqui novamente a gente está alongando essa cadeia posterior, aquecendo essa região e também as articulações que vão trabalhar bastante na parte do agachamento. E retorna, abrindo bem o peitoral. Ótimo. Para subir, você pode estender o teu joelho novamente. Isso, ou subir num agachamento empurrando o chão, tá? O terceiro exercício que a gente vai trabalhar o aquecimento e também estamos trabalhando aqui a mobilidade, vai ser um movimento de mobilidade de quadril e também na cintura escapular, pensando nas rotações que nós vamos trazer logo em seguida. Então, a gente vai ficar numa posição semi-ajoelhada, que a gente chama. Então, você fica de joelhos, dá um passo à frente. O teu joelho aqui fica mais ou menos alinhado com o teu calcanhar. E vamos estender os braços lá à frente, na altura do peitoral. Nós vamos trazer o joelho da frente, apontar lá à frente junto com o seu quadril, solta o peso lá para frente e vamos abrir um braço lá atrás, girando, olhando, a cabeça acompanha o movimento do braço e retorna. Retorna o braço e retorna o quadril. Inspira, solta o ar, traz o joelho apontando lá à frente e gira. Uma mão se afasta da outra. Isso. Faça com os dois lados, pode trocar o lado. Dá um passo à frente. Soltando o ar, deixa o quadril vir à frente junto com o joelho e abre o braço lá atrás. Lembra daquele eixo que a gente tem que manter do alongamento axial aqui também? Então, a gente afasta uma mão da outra, mantendo o alongamento axial, trabalhando a mobilidade da cintura escapular. Retorna, isso. Se achar necessário fazer alguma compensação aqui, você pode sentar lá no calcanhar, ok?
Então nós vamos para o nosso primeiro exercício de ativação, que é uma prancha. A gente vai partir da posição de 6 apoios, então os joelhos alinhados com o quadril, as mãos alinhadas com o ombro, cotovelo rodado para fora, relaxado. Lembra aqui de distribuir o peso para todos os seus pontos de apoio, então pés, joelhos e mãos. E manter o alinhamento. Então, a gente já falou desse eixo principal, a gente vai trabalhar a parte do alongamento axial, que puxa lá acima da cabeça e lá no sacro, lá no final da coluna. Outro cuidado também, outro ponto de atenção, é para você não descarregar o teu peso lá nos ombros. Então, empurra o chão para ativar a cintura escapular e o alongamento axial. Então, para a gente partir para a prancha, nós vamos levar um pé lá atrás, estendendo o joelho. Em seguida, leva o outro pé. Distribui o teu peso entre os 4 apoios agora. Uma sugestão até que você una os teus calcanhares, você vai sentir mais essa ativação central. Vamos segurar aqui de 5 a 10 segundinhos, o que for possível para você. Vamos cuidar desse alinhamento entre cabeça, tronco e o quadril, ok? E retorna o joelho, isso, inspira e vamos lá atrás novamente. Levou o calcanhar e ponta o chão, une os calcanhares, ativa ali os braços, isso, pode baixar o queixo ali um pouquinho. Aê, de 5 a 10 segundinhos e retorna. Isso. Pode compensar se for importante, senta lá nos calcanhares. Esse é um exercício que você pode fazer sempre como uma ativação nos teus movimentos aí na sua prática, tá? Assim como a ponte, nós já falamos aqui dela e é algo que a gente, são movimentos muito básicos de ativação que você pode fazer em casa tranquilamente, então a gente utiliza muitas vezes eles aqui. Então, deitando os pés lá na largura do quadril, braços ao lado do corpo, a cintura lá escapular, as escápulas bem encaixadas, a cabeça, e nós vamos afundar o pé contra o chão, os braços bem conectados ao chão e vamos trazendo os joelhos apontando aqui à frente. O quadril é leve em direção ao teto, sustenta, aqui a gente também vai trabalhar em isometria de 5 a 10 segundinhos, respirando, não esquece de manter a respiração. E em seguida, nós vamos descendo lá, vai desmanchando o peito e vértebra por vértebra da coluna até chegar ao quadril. Afunda os pés e as mãos contra o chão, os joelhos apontam à frente, sustenta o peso lá na região dos ombros, cuida para não levar a cervical. Mantenha a isometria de 5 a 10 segundinhos e retorna o movimento lá de cima, baixando o peito, vértebra por vértebra. Ok? Finalizou? Pode abraçar um pouquinho as pernas. Vamos lá então para a nossa parte principal agora. A gente vai começar pelo agachamento, que é o rei dos movimentos, já que ele é muito completo. Ele trabalha desde o membro inferior, a região bastante do core, que a gente falou antes, abdômen, o tronco. Ele exige uma estabilização bem grande para a execução do movimento e principalmente para você progredir ele, né? Então, é um movimento também muito funcional, porque no nosso dia, o tempo todo, nós estamos agachando, a gente está sentando, levantando o tempo todo, pegando algo do chão, que deveria ser feito através de um agachamento sempre. Então, é um exercício bem importante, a gente vai trabalhar as variáveis dele aqui também. Então, a gente vai começar de uma maneira muito simples. Aí na sua casa você pode usar uma cadeira, um puff como a gente aqui. Sempre se preocupa para que não seja muito alto, talvez, nem muito baixo. Que isso na verdade vai depender da sua amplitude de movimento. Então, primeira coisa, vamos observar o sentar e levantar. Cláudia, pode sentar naturalmente, só senta no puff, senta aí na cadeira. Eu vou pedir para a Cláudia sentar e levantar 2 vezes para a gente observar o movimento.
O que acontece quando a gente senta e a gente levanta? Algo naturalmente a gente coloca, transfere o nosso peso lá para frente, né? Então a gente transfere o peso lá para as nossas pernas e ocorre uma inclinação natural, tanto na hora de sentar, só mais uma vez, Cláudia, quanto na hora de levantar, né? Então isso já é um movimento, pode sentar se você quiser. Esse é um movimento muito natural que a gente faz já. Então, algo que a gente vai levar para a nossa prática também para ser um ponto de atenção, são os pontos de atenção. Então, o que a gente vai observar aqui? A posição dos pés, nós vamos colocá-los na largura do quadril, posicioná-los na largura do quadril, com a ponta dos pés levemente voltados para fora. O nosso joelho também acaba apontando um pouquinho para fora, só que com muito cuidado para que não aconteça uma rotação externa dele. E nós vamos levantar. Agora a gente vai fazer mais conscientemente, né? Então a gente vai pensar nessa transferência de peso, então lá para os membros inferiores, lá para a nossa perna, para o nosso pé. A posição dos braços também, que é bem importante para te dar o equilíbrio. Então a gente vai transferir esse peso lá para frente, empurrar o chão, estendendo os joelhos. E no retorno a gente vai soltar o quadril lá atrás, procurando o local onde a gente vai sentar, ok? Posição do braço aqui é bem interessante para que você tenha o equilíbrio também. Tanto é que na subida, você pode até, a hora que subir, baixar os braços, como se fosse uma forma de te empurrar lá para cima. Pensa nesse movimento aqui do alongamento axial que a gente falou antes. Então, a cabeça vai indo lá para o topo, lá para o teto, ok? E no retorno, o braço vai à frente, dando equilíbrio, soltando o quadril lá para baixo. Esse sentar e levantar de uma cadeira é a forma mais simples que você pode realizar o agachamento aí na sua casa. Então, numa rotina de treino, se você está com dificuldade de fazer um agachamento livre, sem nenhum tipo de acessório ou ferramenta, o sentar e levantar de uma cadeira é uma forma mais simples e segura de você realizar na sua casa. Se você já passou dessa fase, já está acostumado a fazer esse movimento, a gente pode então tirar a cadeira e começar com o movimento do agachamento livre realmente. Então, agora eu vou tirar o puff e a gente vai agora trabalhar o agachamento livre. Aqui a gente vai trabalhar com amplitude maior do movimento, a gente vai descer um pouquinho mais e vamos empurrar o chão para subir. Mudando a amplitude do movimento, a gente está fazendo o quê? Está progredindo, aumentando o grau de dificuldade. Então, essa é uma forma. Ficou fácil sentar e levantar ou trabalhar na linha dos 90 graus, a gente vai poder descer ainda mais o quadril. Você pode descer até onde for possível para você. O que a gente vai cuidar? Os seus calcanhares não vão poder sair do chão. Então, aí é um limitador. Se você vê que conforme você vai descendo, os teus calcanhares começam a sair do chão, né? Você começa a projetar o teu peso à frente, quer dizer que passou do seu limite. Então, você vai aprender aí a controlar esse limite. Então, solta o peso lá para os calcanhares, solta o quadril lá para baixo e empurra o chão para subir. Uma outra forma da gente aumentar o grau de dificuldade do agachamento sem nenhum tipo de peso, além de aumentar a amplitude do movimento, vamos primeiro fazer uma amplitude ainda maior, pode ser, Cláudia? Vamos tentar descer. Então, assim, ficou fácil os 90 graus ou um pouquinho abaixo da linha do joelho? Vê se você consegue aumentar a amplitude do movimento. Tá vendo que a Cláudia desceu ainda mais? Ficou muito mais difícil. Empurra o chão para subir, ok? Aqui a gente já aumentou o grau de dificuldade, tá? Em relação ali o primeiro e o segundo que a gente fez. Uma outra forma de aumentar o grau de dificuldade seria mexendo na sua velocidade de execução. Então, nesse ritmo, você pode descer um pouco mais devagar. Então, a gente fala em tempos, às vezes em 3 tempos, em 4 tempos, e subir um pouquinho mais rápido, empurra o chão para subir. Então, desce devagar, 1, 2, 3 e sobe em 1. Ou então, pode subir um pouquinho mais lento. Desceu em 1, 2, 3, sobe. Vamos subir um pouquinho mais devagar agora. Vamos descer em 1, 2, 3. O alongamento axial para subir também, ó. Puxa,
sobe também um pouquinho mais lento. Então são maneiras de você aumentar o grau de dificuldade aí na sua casa, sem você precisar de peso ou sobrecargas aí, como a gente pode fazer em um ambiente de academia, de estúdio, que a gente tem outros acessórios. Então é totalmente possível que você progrida no seu exercício, somente com o teu peso corporal. Aqui a gente passou então 3 maneiras de fazer isso. Então, só para a gente visualizar melhor os pontos de atenção que a gente falou, a gente vai ver agora de frente a posição dos pés, dos joelhos e dessa postura, então, de uma outra maneira. Então, os pés lá na largura do quadril, a pontinha dos pés juntamente com o joelho levemente voltados para fora. Então, vamos lá realizar o movimento. Vamos soltar o quadril lá para trás, o joelho aponta levemente lá para os lados e vamos empurrar o chão para subir, tá? Põe energia lá na sola do pé para que você reflita lá para os teus joelhos, para sua coxa e para o teu quadril. Isso. Esse movimento do braço é bem interessante também para te dar energia para subir e até mesmo para pensar nesse alongamento axial. Você pode imaginar nessa subida um fiozinho te puxando lá pela cabeça. Põe um ganchinho e sobe. Sobre a respiração também. A gente fala que não existe um momento, muitas vezes certo ou errado para respirar. O importante é que você respire. Mas aqui seria interessante que você, na tua parte, na subida, que é a parte concêntrica que a gente chama, você solta o ar. Então, inspira descendo e solta o ar na subida. Também ajudando a ativar o centro do teu corpo, ok? Vamos agora para o nosso segundo movimento funcional que a gente falou, que é o movimento de empurrar, tá? A gente ilustrou ele no nosso dia a dia como empurrando algum objeto, um carro. Então aqui, como que a gente costuma fazer ele na prática de atividade física? A gente faz muito a flexão de braço ou apoio, né? A gente vai trazer algumas variações, né? Do mais fácil para o mais difícil. E ter agora a atenção de alguns pontos também, tá? Que é importante que a gente pense. Quando a gente fala de empurrar ou de uma flexão do braço, a gente não pode pensar nessa flexão apenas realizada pelo braço, né? O movimento apenas pelo membro superior, pelos braços. A gente tem que pensar nessas ativações todas que a gente vem falando, nesse posicionamento, para que o corpo trabalhe em conjunto para realizar essa ação de empurrar. Tá? Tanto é que a gente está falando aqui em empurrar e não apenas flexionar o braço. Então, nessa ação de empurrar, a gente vai envolver o corpo como um todo. A gente vai fazer a primeira variação do movimento de empurrar na parede. Então, assim, se você está começando agora, faça na parede, porque daí se ficar muito fácil, você vai evoluindo, ok? Então, a gente vai lá posicionar as mãos mais ou menos na linha do teu ombro. Como nós vamos ficar em ponta de pé, a gente vai tirar os calcanhares do chão. Primeiro você eleva os calcanhares do chão, vai ficar em ponta de pé, para que você consiga alinhar a mão corretamente aqui com o seu ombro, tá? Na verdade pode ser um pouquinho abaixo, nesse caso aqui dos ombros, para quando você realizar a flexão do braço não fique com o cotovelo muito alto. A gente vai visualizar isso de todas as formas. Então, a gente vai realizar uma flexão dos cotovelos, trazendo os cotovelos para trás e abertos levemente para o lado. Na hora de empurrar, eu coloco energia lá na minha mão. O que é importante a gente pensar aqui? A gente vai lá novamente pensar no alongamento, nessa ativação do alongamento axial, lá um fiozinho puxando acima da coluna. Vamos pensar também aqui na nossa cintura escapular, aqui nas escápulas. O que é comum acontecer? Isso aqui que a Cláudia está fazendo. A hora que eu flexiono, eu uno muito aqui as escápulas. Então, encaixa, afasta. E a hora de empurrar, eu mantenho esse encaixe das escápulas. Né? A gente tem que cuidar também para não perder isso, empurrar demais e arredondar aqui demais, intensificar essa cifose, né? Essa linha da coluna, tá? Então é importante trabalhar a ativação da cintura escapular nas flexões de braço. Então eu inspiro, solto o ar empurrando lá a parede. Importante aqui, uma posição do braço. Se eu
afasto demais os meus cotovelos, eu abro demais, existe uma tendência muito grande aqui de sobrecarregar os teus ombros, né? Então de tensionar ou de forçar muito a articulação do ombro e dos cotovelos. Então a gente trabalha, a gente fala em flecha, né? Essa posição. Na hora da flexão a gente imagina uma flechinha aqui, ó, apontando lá para baixo, ok? Então essa forma é mais fácil da gente realizar a flexão na parede. Uma outra forma, e daí a gente pode evoluir, apoiando a mão lá na cadeira. Então a gente vai fazer lados com os joelhos no chão. E daí aqui a gente vai cuidar muito do alinhamento também da coluna com o nosso quadril e a nossa cabeça. Então a gente vai traçar essa linha aqui, tá? Cuidando lá com o encaixe das escápulas, então não está com elas muito próximas, né? Exigindo do trapézio e também não empurrando demais, arredondando, senão a gente vai perder esse alinhamento da coluna, certo? Então, imagina lá o fiozinho puxando lá acima da cabeça, os ombros longe da orelha. E nós vamos realizar a flexão dos cotovelos, trazendo os cotovelos para trás e para o lado, levando o peito em direção à cadeira, ao nosso ponto de apoio. E em seguida, colocando energia lá na mão, empurrando até estender os cotovelos. Importante aqui, muito cuidado quando a gente começa a baixar, né, sair da posição em pé, é que aqui, se você não tiver apto para fazer esse movimento, provavelmente você vai sobrecarregar, vai levar o peito e deixar o quadril, né? Ou levar demais o quadril para baixo. Então, é muito importante aqui você pensar nesse alinhamento, nessas ativações, para que você mantenha durante todo o movimento, certo? Uma outra variação um pouco mais difícil é ir direto lá para o chão, ainda mantendo os joelhos apoiados. Então aqui, nós vamos agora afastar um pouco mais da linha do ombro, abre um pouquinho mais as mãos, Cláudia, isso. Aquele alinhamento, ó, continua acontecendo aqui. E eu vou flexionar os cotovelos para trás e para o lado, isso, mantendo o alinhamento da cabeça, tronco e quadril. Isso, o olhar vai lá para o chão, empurra. Isso, põe energia para empurrar. Inspira e solta o ar. E uma outra progressão, aí mais difícil, é sem o apoio dos joelhos. Então, inspira e solta o ar. Cláudia já está cansada. Então, você pode aqui também, como a gente falou, pode apoiar teu joelho, para cá, compensa um pouquinho. Como a gente falou ali anteriormente, na progressão do movimento, da amplitude do movimento, a gente pensa aqui. A gente visualizou, Cláudia já estava mais cansada, não conseguiu descer com o peito lá pertinho do chão. Então, o que é interessante aqui? Ela continuar fazendo a flexão de braço dela, o empurrar, com o apoio do joelho, né? Então, se você não consegue realizar o movimento completo, na amplitude completa, que é chegar ao teu peito próximo do teu ponto de apoio, né? Próximo da parede ou próximo da cadeira, então você continua na posição anterior. Então, aqui sem os joelhos ficou difícil, ali mais que 2 repetições talvez não conseguisse fazer mais. Então, é interessante você manter os teus joelhos apoiados para que você consiga fazer o maior número de repetições nesse caso, né? Interessante lembrar sobre a intensidade, assim como o agachamento, né? Como eu estava mostrando, o exercício mais lento se torna mais intenso. E aí vocês em casa conseguem também regular isso. Exatamente. O movimento, a velocidade e a amplitude vão estar presentes em todos os movimentos que a gente for fazer. É uma forma de intensificar o movimento e o exercício. Então, já pegamos um gancho aí para a próxima aula, que a gente vai falar bastante de intensidade. E foi bem esclarecedor isso mesmo. Um terceiro movimento, então, que a gente vai trabalhar hoje, o terceiro padrão de movimento, vai ser a rotação. Lembra lá que no aquecimento que a gente fez a mobilidade da cintura escapular, realizando esse giro, essa abertura? Foi pensando justamente que agora a gente vai trabalhar esse movimento aqui de rotação, né? De girar. Então, a gente vai fazer esse movimento sentada. Senta lá sobre os isquios, aqueles ossinhos lá do quadril, sabe? Procura eles aí, porque você, sentando sobre eles, você consegue distribuir melhor o seu peso, alinhar melhor a coluna, tá?
As pernas vão ficar flexionadas na largura do quadril. Nós vamos posicionar o braço lá à frente do corpo. E a gente vai começar realizando uma inclinação do tronco lá para trás. A gente vai inclinar. Você vai descer até o ponto que você sente que consegue manter teu pé no chão. Isso. Se vê que ele vai levantar, parou, tá? Retorna, Cláudio, só um pouquinho, para não ficar muito tempo ali parado. Antes até mesmo de descer, vamos pensar novamente lá naqueles pontos de atenção. O alinhamento da coluna, cabeça lá, puxando lá para cima, o encaixe das escápulas, ombros afastados um do outro. E aí sim, a gente vai começar a inclinar até o ponto que teu pé não saia do chão. E em seguida a gente vai abrir o braço lá para trás, como a gente fez no aquecimento. Retorne ao centro e venha como se alguém estivesse te puxando para frente. Isso. Vá soltando o peso lá atrás e abra lá para o outro lado. Inspira e vem puxando a mão lá à frente. Vamos lá mais uma vez. A hora que você inclina o teu corpo, ali você vai sair do apoio dos isquios e vai soltar um pouquinho mais lá para o sacro, vai deslizar um pouquinho, tá? Vamos abrir, afastando a mão lá para trás, afasta uma mão da outra, abre o peito e retorna. Mais uma vez para o outro lado, para finalizar. Esses movimentos de rotação são muito importantes que a gente trabalhe de maneira correta e segura. Vou pedir só para a Cláudia, o Judiarel, pedir para ela fazer mais uma vez, pensando na posição da cabeça. Cuidar muito para a gente, faz uma errada aí, Cláudia. Ou abre o braço e deixa a cabeça, a gente rotaciona só o braço, a cabeça fica para cá. Então, quando a gente faz esse movimento no nosso dia a dia, é um movimento do tronco, né? Então, uma rotação aqui torácica. Então, a cabeça ela precisa ir junto. Então, se a gente deixa a cabeça e rotaciona só o braço, não está acontecendo uma rotação, um giro correto, tá? Então, nesses exercícios de rotação, a gente vai tomar cuidado também para esse olhar acompanhando o movimento das mãos, tá? Após ele, você pode compensar um pouquinho, porque ele exige bastante do nosso centro, do abdômen, da lombar. Então, compensa, pode sentar no calcanhar ou deitar e abraçar as pernas também. Hoje, então,